Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Unha Talks. Hoje o tema tá demais. Nós vamos conversar com uma especialista em comportamento humano, Viviane Lauren. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você, Isabela. Nossa, a gente tem muito para conversar, não é? Bastante coisa. Antes, vamos ver que esmalte nós vamos trocar. Você vai trocar o seu? Por um vermelho? Você está usando que cor? Ele é um cinza, né? É, ele é um cinza. Você vai cinza. trocar por um vermelho. Um vermelho. Pronto. Eu vou trocar o meu verde, que eu passei para experimentar. Tá lindo esse. A gente só conhece experimentando, não é? Mas essa semana eu vou voltar a usar o meu vermelho, que eu adoro também. Vermelho também? Isso. Quem estará conosco, então, transformando nessa nossa conversa, a Fran, então, fazendo as unhas da Vivi e a Antônia fazendo as minhas patinhas. Um beijo para todas as manicures de todo o Brasil que transformam o nosso astral. Vivi, você costuma fazer a unha toda semana? Toda semana. Acho que dá outra vida na gente, né? Uma unha bem feita é como se você tivesse tomado um belo banho, né? E eu acredito muito que as pessoas observam muito as mãos da gente. Ainda mais quem fala em público, quem está toda hora se comunicando. Às vezes, quando eu estou em curso, às vezes eu nem passo cor tão forte assim, para não chamar tanta atenção na mão e distrair na conversa. E para o seu autocuidado, além da unha, o que mais você faz? Eu gosto muito de fazer cabelo também. Dá uma arrumada na gente, né? Isso... A gente precisa se arrumar por fora e por dentro, né? Então, na parte de fora, nós vamos começar fazendo a unha aqui, senão o nosso papo vai ser longo. Além da parte estética, dentro, como é que você cuida? Eu me preocupo muito com o autoconhecimento, eu sempre busco autoconhecimento, autoconsciência. Ter muita consciência do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente faz. Esse autoconhecimento que a gente desenvolve ao longo do tempo faz com que a gente tome decisões mais centradas, eu acho mais direcionadas, mais alinhadas aos nossos valores, né? Hoje em dia a gente está muito para fora da gente, né, Isabela? A vida coloca a gente sempre para fora. Então, muitas vezes eu vejo a pessoa ter muita dificuldade, eu mesmo passei muito por isso, em tomar decisões, né? Falar assim, será que eu faço isso? Será que eu vou por esse caminho? Se eu vou por outro caminho? Né? As pessoas estão muito perdidas porque o poder de reflexão está cada vez menor. Eu acredito muito que as pessoas refletem pouco sobre a sua própria história, sobre o seu próprio ser, né? Depois acaba decidindo... No automático, ou por uma decisão externa, ou porque a maioria, a massa faz isso, eu também vou fazer. Então, por aí eu não acredito, Isabela, em dom, nem em sorte, né? Nem em destino. Isso é meu destino. Não, eu acredito em empenho, dedicação, resiliência, capacidade que você tem de lidar com você mesmo. Repete isso, Vivi, agora olhando para aquela câmera ali, para quem está nos acompanhando e às vezes acha que não consegue avançar, não consegue progredir na vida, como você falou, porque é sorte, né? Eu escuto muito isso, porque eu não tenho sorte, porque o fulano tem um dom, né? Essa pessoa é destino meu ser assim. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem dedicação no que a gente quer fazer, empenho e muita resiliência, né? Quanto mais você trabalhar isso em você, quanto mais afinco você tiver, quanto mais carinho você tiver em solucionar os seus problemas, quanto mais você colocar a sua vida nas suas mãos, né? Não terceirizar problema, nem se vitimizar, nem culpar o outro, né? A gente vê muitas pessoas imaturas, né? Eu digo que idade não tem a ver com cronologia, tem a ver com capacidade de lidar com você mesmo. Maturidade está muito a ver com isso. Vivi, antes da gente passar para a história dos humanos que estão muito mal comportados, você falou agora há pouco sobre o autoconhecimento, né? Eu te perguntei o que você faz além da unha e do cabelo para o seu autocuidado. A gente pode falar de autocuidado depois que a gente se conhece. É só se conhecendo, né? Os nossos comportamentos, as nossas ações, até as nossas decisões são inconscientes. 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 Quantas vezes você faz uma coisa e fala, não deveria ter feito isso? Ou você deveria ter feito algo e não fez.
Então, quanto mais autoconsciência a gente tem, mais comandante das nossas ações e dos nossos comportamentos a gente fica, né? Mais protagonista da nossa própria história a gente fica. Então, só o autoconhecimento vai fazer isso, porque os nossos comportamentos são inconscientes, a maioria deles. A gente, às vezes, quer tomar decisões, a gente não toma a decisão que a gente quer. A gente toma decisões munindo dos recursos que você tem naquele momento. Então, em cima dos teus recursos, você toma a decisão. Então, muitas vezes a gente se arrepende do que fez ou do que não fez, por falta de recursos, por falta de autoconhecimento. Vivi, e aí existem ferramentas para a gente se conhecer. Além da terapia, o que mais tem disponível que a gente pode descobrir melhor quem nós somos para tomar melhores decisões? Bom, eu gosto muito de utilizar da programação neurolinguística, que é uma ferramenta de autoconhecimento, de autoconsciência, porque essa ferramenta faz com que você tenha uma capacidade de comunicação intra e interpessoal. Isso está muito ligado à inteligência emocional, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem que entender que existe a inteligência emocional ligada a inter e intra relacionamento. Então, o quanto eu me conheço, o quanto eu me motivo, o quanto eu me gerencio qual é a capacidade que eu tenho de conhecer o outro, de motivar o outro e de gerenciar o outro. Isso está muito ligado à liderança, à autoliderança, e você ter a capacidade de liderar outra pessoa, de realmente conseguir interagir melhor com as pessoas, né? Você falou em PNL, programação neurolinguística. As pessoas, eu conheço algumas que não sabem direito o que é isso. Você pode explicar para nós? Então, a programação neurolinguística até muitas pessoas não conhecem ainda, Isabela, porque se a gente pensar em termos de ciência, ela é nova, ela surgiu em 74. Então, como ciência, ela é muito nova. Ela é uma derivação da psicologia, foram dois estudantes de psicologia que criaram, o Bandler e o Grinder, e eles perceberam que se você conseguir modelar comportamentos, pensamentos de pessoas que têm sucesso e você modelar isso, você consegue ter resultados muito próximos. Modelar significa? Você acompanhar, você perceber, né? Eu acredito que você tenha que estar no mundo com olhos de bebê, você observando. Tem uma pessoa que você admira, que você respeita, que você acha um profissional bacana, que tem resultados excelentes. Se eu começar a perceber o que essa pessoa faz e como ela faz para atingir os resultados dela, eu vou perceber que tem pontos que eu não estou fazendo, tem comportamentos que eu não desenvolvi em mim para chegar em resultados muito próximos de pessoas excelentes. Então, quando eu consigo observar uma pessoa que tem sucesso, eu começo a repetir, não exatamente os mesmos padrões dessa pessoa, mas ter comportamentos mais alinhados à excelência, eu consigo ter resultados melhores. Mas para isso eu tenho que estar aberta a enxergar comportamentos, ações novas, o que eu tenho que fazer que essa pessoa faz, que eu não estou fazendo. E o que eu tenho que deixar de fazer para que eu me torne uma pessoa tão excelente quanto, ou melhor até, que essa pessoa. Tem que partir para ação. Ação. Eu acredito que o passado, ela é uma fonte de experiência para você. O presente, uma fonte de ação. E o futuro, uma fonte de estratégia. O que eu vou fazer para que eu possa chegar nos resultados maravilhosos, chegar exatamente à percepção e a resultados como essa pessoa tem, né? Então, eu parti para estratégias e ações mais eficazes, como essa pessoa faz, o que ela faz, como ela pensa. Então, a programação neurolinguística está muito ligada a isso, a você programar o seu cérebro através da linguagem de comportamentos novos, com padrões de excelência. Maravilhoso. Maravilhoso. Você falou agora comportamentos, né? A gente está vivendo em uma sociedade em que o tempo é completamente diferente, né? Ele é administrado de maneira muito diferente do passado, nossas demandas são diferentes, os nossos acessos, né, com a tecnologia são muito diferentes. Mas o cérebro ainda me parece que continua analógico. Sim. E se a gente não olhar para as nossas emoções, eu costumo dizer que as emoções são mensageiras. Sem dúvida. Né? Se a gente nega as emoções, você está negando o seu estado consciente
para tomar decisões coerentes? Sem dúvida. É importantíssimo hoje você ter autoconhecimento e desenvolvimento de inteligência emocional. Quando a gente fala de liderança, a gente tem que enxergar 2 pontos. São 2 focos: execução de tarefas e gestão de pessoas. Um bom líder, ele tem que executar bem tarefa e gerir bem pessoas, para que você seja um líder com excelência. Aonde que o líder se perde? Na execução de tarefa ou na gestão de pessoas? Pessoas. Por quê? Porque quando ele vai para a profissão dele, ele vai sendo treinado tecnicamente, mas ele não é treinado em autoconhecimento. Aliás, eu acredito muito, eu que trabalho muito com educação, que eu gosto muito, eu acredito que todas as escolas deveriam ter como matéria, além de português, inglês, matemática, geografia, deveria ter inteligência financeira e inteligência emocional como matéria, porque isso não se aprende em lugar nenhum. Você vai aprendendo pelas suas experiências ou por autoconhecimento. Eu prefiro aprender no amor, não na dor, porque a gente acaba aprendendo na dor, onde uma experiência te faz amadurecer, te faz refletir. Mas a gente pode refletir sem sofrimento, né? A gente pode refletir sem sofrimento. Se você concorda com essa frase, assim como eu, como a Vivi está dizendo, deixa um comentário aqui. A gente pode aprender, a gente pode evoluir sem sofrimento. Sem dúvida. Na verdade, a gente só vai fazer isso depois que você já sofreu uma experiência, né? Depois você já apanhou um pouquinho. Mas se você tem alguma história, compartilha aqui com a gente. Vivi, no início da nossa conversa você comentou que nós tomamos decisões achando que estamos conscientes, mas essas emoções, essas situações, elas estão no inconsciente. Sim. Se a gente pudesse comparar, gente, o nosso consciente é isso aqui e o inconsciente é tudo isso aqui. Se eu fosse pôr em porcentagem, 5% é consciente, 95% é o seu inconsciente, se fosse falar em termos de porcentagem. E por que mesmo assim todos nós batemos no peito e dizemos assim, eu tomei aquela decisão de forma consciente? Não por ilusão, né? Não tomou, a pessoa toma decisões em cima dos recursos que ela tem para tomar, ou não tomar, né? Então eu tomo decisões em cima do que eu tenho como experiência, como aprendizado, como bagagem, como conhecimento. Eu tomo decisões, eu falo assim, às vezes a pessoa me procura e fala assim, nossa, Viviane, eu estou com um problema. Eu falo, você está com problema ou com falta de recurso? Porque o nosso problema ele é proporcional ao tamanho dos recursos que a gente tem para lidar com isso. Então, quando você amplia a visão através de autoconsciência, você começa a enxergar além, você começa a enxergar possibilidades, novos comportamentos, ações diferentes, para que você tome decisões centradas principalmente nos seus valores. Mas se você não conhece os seus valores, como que você vai tomar a decisão? É curioso porque para eu ter autoconsciência, eu tenho que ter autoconhecimento. Eu tenho que ter humildade para reconhecer que eu não sou vítima de nada. Não. Né? Porque muitas pessoas acabam reclamando do que está acontecendo, porque é o mundo. Não, alguma coisa foi feita, alguma coisa aconteceu. Eu gosto de dizer que a gente tem que se sentir responsável. Responsável pelas decisões que a gente toma, pelos comportamentos que a gente tem, pelas ações que a gente toma. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, fazem assim, elas jogam a culpa no outro, terceiriza o problema, se vitimiza e tudo vai arranjar uma desculpa para não tomar uma decisão. Ou para a decisão que tomou, culpar alguém. Eu falo assim, traga a responsabilidade para você. Eu gosto muito de linguística, eu vou sempre na linguística. Responsabilidade, o que quer dizer? Habilidade de resposta. Quanto mais responsável você é, mais habilidade de resposta você tem às situações que você vive. Então, quando você faz isso, quando você coloca a sua vida nas suas mãos, sem terceirizar, sem culpar, e nem se culpar, é trazer responsabilidade. O que eu posso fazer nessa situação para resolver isso? Qual é a minha parte em resolver isso aqui? Qual é a parte do outro? Mesmo sendo parte do outro, eu digo assim, como que eu vou motivar essa pessoa? Se essa pessoa está engajada num objetivo comigo, eu tenho que fazer essa pessoa se motivar a realizar. Isso tem muito a ver com liderança. E o que não tem como resolver, o que não tem, não está nas minhas mãos fazer, qual é o plano B se isso aqui não funcionar?
Então, tudo isso eu preciso estar preparado para enxergar, para ir além, para ter um diferencial, para ser uma pessoa extraordinária, né? Porque as pessoas são ordinárias, no sentido da palavra, elas vivem uma vida assim, elas vão nascer, viver e morrer, infelizmente, Isabela, da mesma forma, e não vão ligar para isso. Infelizmente, são poucas, quando a gente divide em 5% e 95%, vai ser 5% da população que vai buscar autoconhecimento, autoconsciência, desenvolvimento humano. Eu entendo que para buscar, então, essas habilidades que eu preciso para viver uma vida que vale a pena ser vivida, eu preciso falar de crença. Sim. Porque muitas crenças não nos deixam avançar, né? Crenças relacionadas a dinheiro, Sim. crenças relacionadas a relacionamentos. Na prática, para quem está nos assistindo, quais são suas dicas? Quais são as principais crenças que a gente tem que olhar para elas e reconhecer? Isso, olha, pode ficar no se passado. Comportamento é inconsciente, crença é muito mais. Comportamento é inconsciente. Os nossos comportamentos já são inconscientes, as nossas crenças muito mais. Essas crenças a gente adquiriu de pessoas que tinham um alto poder pessoal sobre nós, nos nossos pais, nossos professores, experiências que você passou que geraram crenças. Médicos, professores, pessoas que têm alto poder pessoal, a mídia mesmo, a religião te põe muitas crenças. Agora, se eu quero identificar uma crença, eu tenho que começar a perceber o que eu falo e o que eu faço. Tudo que você faz ou que você não faz, que você não consegue fazer, está ligado às suas crenças. Então, a primeira coisa que eu dou como dica é: observe o que você está pensando e o que você está falando. Eu vejo muita gente falar assim: eu não consigo falar inglês, eu não consigo emagrecer. Então, começa a mudar essa forma de falar para você mesmo. Olha como melhora muito. Eu ainda não arrumei o melhor método para aprender a falar inglês, mas eu vou arrumar. Eu não arrumei o melhor método para emagrecer, mas se uma pessoa emagrece, eu também consigo emagrecer. Então, a hora que aparece uma crença limitante em você, coloca ela no papel, porque a velocidade da nossa fala é muito rápida. Escreva ela no papel e leia. Fala: nossa, eu acredito nisso mesmo. E a gente passa muitas crenças para os nossos filhos, para os nossos amigos. Como você comentou, eu queria que você desse um exemplo. Pessoas de alto poder pessoal sobre nós, sim, é isso? Que falam coisas e você leva aquilo como verdades incontestáveis. Porque as nossas crenças são as nossas verdades e foram compradas de alguém. Me dá um exemplo. Quer ver um exemplo? Eu vou dizer meu exemplo. Quando eu tenho 2 filhos, o mais velho começou a fazer contas, eu tenho arrepio à matemática, eu fiz assim para ele, eu não tinha aprendido PNL, eu fiz assim para ele: Lucas, cuidado com a matemática, presta atenção na aula. Bom, se você de alto poder pessoal, se dá uma informação, joga uma frase assim, o que ele fez? Ele pensou assim: se a minha mãe falou para eu tomar cuidado, isso deve ser difícil. E ele sempre arrastou a matemática a vida inteira. Quando eu tive meu segundo filho, eu já tinha aprendido programação neurolinguística. Quando o Natan, que é o meu segundo filho, fez a primeira conta, eu fiz assim: nossa, como você é bom, como você aprende rápido. Já mudou? Já mudou. Então, o que você falar para uma criança, ela vai acreditar. Então, cuidado com o que você fala para uma criança e cuidado com o que você fala para você. Porque você vê muita gente acontecer uma coisa ruim e a pessoa fala assim: ah, nossa, eu mereço. Ah, eu mereço. Ou então a pessoa fala o tempo inteiro: eu estou cansada. Então, cuidado com algumas frases que vão fazendo com que você se limite. Eu não consigo fazer tal exercício na academia, ou eu não consigo... É igual dizer um não, né? Ir para a academia, eu não consigo acordar às 5h30 da manhã. Não, eu prefiro acordar mais tarde, porém, se eu precisar acordar às 5h30 da manhã, eu vou acordar e disposta. Então, cuidado com o que você... Cuidado com o que você pede, porque você vai ser atendido. Você é propenso a ter sucesso ou ter fracasso, depende do que você programa. Esse é um papo que a gente podia fazer pé e mão. E o assunto... Cabelo. Luzes, né? Que demora pra caramba. Sem dúvida. Vivi, as ferramentas que nós estamos falando são para
o seu progresso. Você pode usar ou pode não usar. Tem gente que não faz nada de curso nenhum, não busca um conhecimento externo para melhorar dentro. Sim. Mas tudo que a gente está falando é para que você desperte. Sem dúvida, Não é é? a E diferença. viva uma vida melhor. Mas não tenha dúvida, eu acredito muito na diferença entre conhecimento e sabedoria. Você pode aprender várias coisas, se você não colocar em prática, ter sabedoria é você colocar o seu conhecimento em prática para gerar resultado. Eu espero que dessa conversa a pessoa tire uma reflexão e fale assim, não, putz, isso dá para eu mudar, isso aqui dá para eu evoluir. E essa evolução seja contínua, que todo dia você aprenda algo novo, coloque algo novo para ter um resultado que você merece, a vida que você merece viver. Eu acredito muito nisso. Você merece ter a vida que você merece viver. Para isso, então, para a gente encerrar, você vai ter que parar de se fazer de vítima, buscar habilidades. Buscar desenvolvimento humano, crescimento, autoconsciência, a capacidade de você gerir você mesmo sem ser gerenciado, manipulado pelos outros. Quanto mais você colocar a sua vida em suas mãos, mais dono da sua vida você fica. Adorei. Gostou, não gostou? Então, Vivi, muito obrigada. Temos que fazer assim, né? Porque os nossos esmaltes estão molhados. E lindos. Dá ali um tchauzinho ao contrário. Lindas nossas unhas. Obrigada, Vivi. Obrigada, Fran. Obrigada, Antônia. Até o próximo Unha Talks.